Olá, irmãos. Hoje é dia 16 de maio de 2020. Estamos aqui para estudar a revista da Escola Dominical, como está sendo mostrada aí na nossa tela. Tá? Uma revista que fala sobre a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. É a segunda parte, a segunda revista que nós estamos estudando. A gente já teve uma primeira. Hoje a gente está com uma convidada especial, que é a nossa irmã Fausta Coelho, e estará falando com a gente aqui nesse momento, tá? Eu vou tirar o compartilhamento da tela e passando a palavra para a Fausta nesse momento. Amém, irmãos e irmãs, uma boa tarde para todos. A gente estava se falando aí um pouquinho, né? E matando um pouquinho das saudades, né? É isso aí. Eu gostaria de estar com um momento de oração para que o Espírito Santo de Deus nos oriente, porque a gente faz estudo, a gente se programa, mas se não tiver a direção de Deus e o Espírito Santo de Deus tocando nos corações, né? Que será da palavra, né? Então, orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esta oportunidade. Eu não sei aonde que essa palavra vai parar, em que coração vai parar, mas que teu Santo Espírito traga o esclarecimento necessário, Pai, para que a nossa fé seja fortalecida a Ti cada dia mais. A intenção de estudarmos a Tua palavra, Senhor, é de fortalecer a nossa fé. Pelo ouvir a palavra é que é fortalecida a fé. Se a gente não ouve a palavra, nossa fé vai embora. Então, tenha misericórdia de nós e venha nos conduzir. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Fábio, queria Oi? comentar sobre Você quer a contracapa? a capa, né? Você quer a capa de novo ou contracapa só? Outra capa. A contra. Isso, essa partezinha aqui. Beleza, estou mostrando aqui, ver se vocês estão vendo. Conseguem ver? Podem dar uma olhadinha, vocês. Conseguem ver? Sim. Ok. Já? Tá ok. Aqui, Tá conseguindo ver, Fausta? e Ah, eu tô com ela aqui também, aí que eu estiver de ler, eu leio aqui. tá bom, pode ficar à vontade, tá? Então tá bom. Aqui na contracapa mostra a foto da revista anterior que a gente estudava, aqui em verdinho. E eu gostaria de ler. Ela fala assim: os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo constituem a confissão de fé dos congregacionais brasileiros. A tradição congregacional produziu importantes documentos doutrinários na história do protestantismo. A plataforma Cambridge, 1648, e a Declaração de Savoy, 1658, são exemplos dos mais importantes. Além, é claro, da confissão da primeira igreja congregacional de Southwark, Londres, Inglaterra, fundada em 1616, considerada a primeira igreja congregacional no mundo. Há quem acredite que esse documento, organizado em 28 declarações, influenciou e referenciou a elaboração dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo no Brasil, em 1876. A hipótese não é difícil de ser considerada, uma vez que Sarah Poulton Calley era uma congregacional inglesa, membro da Igreja Congregacional de Torquay e, portanto, provável conhecedora da histórica formulação doutrinária. Só por tais plausidades, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo já despertariam interesse e confirmariam sua importância. Mas sua relevância maior está no fato de que seu texto expressa o ensino fundamental das Sagradas Escrituras ao povo evangélico e congregacional brasileiro. É o nosso documento doutrinal, é a nossa confissão de fé, é a identidade minimamente
formada dentro da grande família protestante. Conhecer e estudar seu conteúdo são formas de honrar um legado teológico dos mais importantes da primeira igreja evangélica permanente no Brasil. Esse texto foi por Lauro Campos, pastor da Igreja Evangélica de Niterói, no Barreto. Por que eu estou lendo isso? Porque, apesar de 1648, 1616, estamos no ano de 2020. Aí a gente pensa assim, poxa, mas o que um texto escrito em tempos tão antigos pode refletir na nossa realidade atual? Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário sobre Robert Reid Calley, que foi esposo de Sarah Polton Calley. Ele foi o primeiro missionário que nós tivemos em terras brasileiras. Por que eu digo isso? Eu estou fazendo pedagogia cristã, agora tivemos que dar uma parada, né? Estamos em recesso por causa do Covid, mas a gente está estudando a missiologia calleiana. E quem dá aula dessa matéria é o nosso pastor Jurandir. Então, a gente estudando, aí ele nos deu 2 livros para a gente ler, né? Tem esse livro aqui, né, que vocês não vão conseguir ler porque está ao contrário, escrito por Douglas Nassif Cardoso, Robert Reid Calley, médico, missionário e profeta. Esse autor escreveu sobre a vida de Robert Reid Calley. Essa história foi feita no Brasil, tá? A história dele no Brasil. Só que tem uma outra, que é a epopeia da Ilha da Madeira, que foi M. Porto Filho que escreveu esse livro, né? Robert Reid Calley, apóstolo em 3 continentes, a epopeia da Ilha da Madeira. O chamamento dele principal foi para a Ilha da Madeira, que era uma ilha, pertencia a Portugal. De início ele foi bem aceito, depois ele teve muitas perseguições. E a gente lendo a história desses 2 livros, a gente vai ver que tudo que aconteceu naquela época, em 1800 e tal, 1600 e tal, é o que acontece nos dias de hoje. Só que hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem a informática, hoje a gente tem muitas coisas que nos favorecem, naquela época não tinha. Mesmo assim, ele deixou um exemplo de dedicação à palavra de Deus, de dedicação à sua igreja, de amor à sua igreja, amor às almas a Cristo. E ele sofreu muitas injustiças, injustiças que a gente sofre hoje, injustiças com a nossa justiça que não se cumpre, injustiças de diversos fatores. Ele, naquela época, ele sofreu. Então, a revista, apesar de ter sido escrito naquela época, ela é viva e atual nos dias de hoje, porque nas épocas, mas o contexto, né, as dificuldades que nós temos hoje, estamos lidando aí com a Covid. Na época de Calley, quando ele veio para o Brasil, era febre amarela que estava matando. Era falta de saneamento básico. Ele teve que se mudar. Ele veio para o Porto do Rio. Ele queria residir no Porto do Rio, mas ele teve que ir para Petrópolis porque o saneamento básico não tinha. Para se ter uma ideia, os escravos tinham que carregar tonéis carregados de fezes para o mar. E aquilo tudo era jogado no mar, e quando a maré enchia, voltava de tudo novamente para as ruas. Então, é uma coisa assim insuportável, intolerável, mas mesmo assim ele não se abateu, ele pregou a palavra de Deus e ele deixou aqui um legado que é a Igreja Congregacional, a qual nós pertencemos hoje. Então, gente, vamos ao nosso estudo. Gostaria de só dar essa introduçãozinha, só para a gente entender realmente o que a gente está estudando, que não é nada fora do contexto e que é base para muitos temas que temos hoje. Tá? A página 28, do capítulo 7, Obediência dos crentes. Aqui eu gostaria de ler João 14,15. Então, hoje está tudo marcadinho. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o estudo, a obediência dos crentes. Quem obedece, obedece a alguma ordem. Para a gente obedecer, a gente precisa ter a ordem.
E que espécie de ordem precisamos cumprir? Fala do versículo, do amor, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí eu gostaria de ler na página 28, está escrito em laranja. É assim que o artigo 21 da breve exposição. É assim o texto do artigo 21 da breve exposição. Ainda que os crentes não obtenham a salvação pela obediência à lei, senão pelos merecimentos de Jesus Cristo, recebem a lei e todos os preceitos de Deus como um meio para que ele lhes manifesta sua vontade sobre o procedimento dos remidos e os guardam tanto mais cuidadosa e de estarem salvos de graça. Aqui, esse artigo nos enseja a oportunidade de estudar duas questões doutrinárias básicas para a vida do cristão. A primeira é a salvação pela graça, e a segunda é a prática de boas obras. Então, vamos lá. Aqui, eu abri um parênteses, porque tem muito questionamento em relação à lei e em relação à graça. Dependendo da pessoa que esteja falando sobre o assunto, a impressão, às vezes, que eu tenho, não sei se vocês têm essa impressão, de que o Velho Testamento ele foi tirado da Bíblia, tempo da lei, e o Novo Testamento é o que nós seguimos hoje. Isso está correto? Até que está correto. A gente querer separar a lei da graça. Onde que eles se encontram? Como que eles se encontram? O estudo, Deus me direcionou para esse sentido, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho. A salvação pela lei e salvação pela graça. Vamos entender como acontece cada situação. Tem irmãos que dizem salvos, salvos para sempre. E outros que creem que a salvação se perde. Tudo isso aqui está incluído nisso aqui, nessas pequenas palavras aqui. Dependendo da forma como a gente crê, a gente, né, dá uma paranoia na cabeça da gente. E a gente precisa saber no que a gente está crendo, de como as coisas foram acontecendo, entender as épocas, que é para a gente ter um entendimento real do que acontece nos nossos dias hoje. Conhecemos nossa situação de pecado através do conhecimento da lei. A lei que eu me refiro aqui, gente, não é a lei de Moisés, não, é a lei palavra de Deus. Todos nós, né, quem se lembra do momento da conversão aqui, vai ter essa lembrança na mente agora, entendeu? De como que você se converteu. Cada um tem sua história, mas nós só nos convertemos porque teve alguém que fez um apelo para a gente. Teve alguma pessoa que explicou que estávamos numa situação de pecado e que a gente precisava de Deus para nos salvar. Ou de uma forma ou de outra, hoje nós estamos aqui, somos salvos, entendemos a palavra de Deus. Né? Aqui eu gostaria de ler Tito, está aqui marcadinho aqui, Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Fala assim: fiel é esta palavra. Já morremos com ele, também teremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui, se nós conhecemos a nossa situação de pecado, é através da leitura da palavra. A lei, a palavra de Deus, a lei. Não é, vou explicar mais à frente, a lei de Moisés e suas implicações. Tá? Aí, no 1.1, a graça de Deus é que nos salva. Esse estudo nos leva a entender que a graça de Deus atua no ato de conseguirmos enxergar nosso erro. É através do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
né? A atuação do poder do Espírito Santo de Deus. E, através da graça de Deus, nos achegamos a Ele para entregar nossas vidas. Deus dá a salvação. Nós não merecemos. Nós não fazemos por onde, mas Deus nos dá. E, além de Deus nos dar a salvação, Ele nos dá o acesso à presença dEle, né? A graça de Deus é o poder de Deus concedido através do sacrifício da cruz feito pelo seu Filho, Jesus, e liberado pelo poder do Espírito Santo, que agora pode atuar no ser humano e até a volta do Senhor. A lei nos mostra o pecado. No livro de Tito mesmo, capítulo... que eu tirei aqui... capítulo 3, de 1 a 8. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretando o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo que, por Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Então, aqui, eu li 2 Timóteo, gente. Eu li, bem que eu estava vendo que tinha alguma coisa errada aqui. Voltando. Não é isso que eu queria ler. Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeita aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, doentes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso era a gente antes da gente se converter. E o apóstolo Paulo, quando envia a carta a Tito, fala sobre isso. No versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Por misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar e renovação que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façais afirmação, confiadamente, para que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, aqui, né, a gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre isso. Aqui aborda a questão da nossa conversão. E, automaticamente, quando nós nos convertemos e nos colocamos diante de Deus, as boas obras fluem. Não é o que muitas pessoas falam, que tem que se fazer as boas obras para se obter salvação. Não é isso. Desde o momento que você é um servo do Senhor, que tem comunhão com Deus, isso vai fluir de dentro de você naturalmente. Você não vai ter esforço para isso. Assim como você não obriga a criança a caminhar, né? A gente que acompanha crianças pequenas, a gente não fica, vai, fulaninho, anda para vovó ver, anda para titia ver. Não, nada
naturalmente a criança, com 3 meses, ela começa a se virar no berço, com 6 meses, ela começa a se arrastar, com 1 ano ou 2, ela já está andando e falando. Então, é uma coisa que sai de dentro da gente, brota, é natural, não é imposto. Você não faz o bem porque é obrigado a fazer o bem. Não, você faz o bem porque você se coloca no lugar do outro e você sente a necessidade do outro e você se compadece do outro, se entristece com o outro e ajuda na medida do possível. Ou seja, com mantimento, ou seja, com oração, ou seja, com a palavra de conselho. Isso é naturalmente nosso, não tem esforço nenhum nisso, né? Deixa eu me achar aqui. A lei que nos mostra o pecado, né? Tito 3, de 1 a 8, que eu acabei de ler. A graça nos concede o poder de mudar a situação do homem pecador para o homem regenerado por Cristo Jesus. A lei nos mostra onde erramos. A graça nos dá a capacidade de acertar. E se errar, a capacidade de reconhecer e acertar novamente. Conforme eu já tinha dito, né, que a lei a qual me refiro é a palavra de Deus como um todo. E não como as pessoas, né, fazem essa separação. Tempo da lei, que é o Velho Testamento, e tempo da graça, que é o Novo Testamento. Foram épocas diferentes, situações diferentes. Por quê? Deus criou o homem desobedeceu, perdeu o contato com Deus, perdeu a comunhão com Deus, né? E devido a essa perda de comunhão, e devido aos homens se multiplicarem, devido à iniquidade se multiplicar, né? Deus, em Gênesis 6:3, eu queria dar uma olhadinha lá. Gênesis capítulo 6, versículo 3, fala assim, eu vou ler no começo, do 1 ao 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tornaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Então, o homem não tinha, ele perdeu o contato com Deus. Deus estabeleceu o contato com o homem, o que ele fez? Ele sacrificou um animalzinho e com as roupas daquele, pele daquele animal vestiu Adão e Eva, que se tem entendimento de que foi o primeiro sacrifício feito para que o homem pudesse ser restabelecido por Deus. Então, se passa o Testamento todo, os homens fazem sacrifícios para receberem perdão dos seus pecados, sacrificar os animaizinhos para receberem o perdão de seus pecados. Mas isso indicava o quê? O que a palavra de Deus nos mostrava no Velho Testamento? De que o Messias, o Filho de Deus, viria e iria nos resgatar. Então, todos os irmãos que se converteram, que testemunharam na época, desde Moisés até o nascimento de Jesus, todos eles, né, através de seus testemunhos, nos mostravam que o caminho era o Senhor Jesus que iria nos salvar, a vinda do Messias. Aí que está a diferença. O Velho Testamento, quando Moisés escreveu o Velho Testamento, quando Moisés escreveu os 5 livros, né, que se supõe, né, que teria sido Moisés, se escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus deu a lei. Estávamos diante de uma nação que já tinha sido construída. No tempo de Abraão, era só Abraão e Sara. Depois veio Isaac, que foi a promessa de Deus na vida de Abraão. E depois de Abraão e de Isaac, né, nasceram os 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó e Esaú, né? De Jacó veio as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel se originou a nação de Israel no Egito. E quando Moisés ele foi entregue à filha de Faraó
para ser criado pela filha de Faraó. Ele recebeu toda a educação. Existia naquela época a lei de Hammurabi, no Egito. Então, muita coisa, Moisés se baseou na lei de Hammurabi para ele fazer a lei do povo de Israel. Se vocês analisarem a história do Velho Testamento, o livro de Levítico, o livro de Levítico, Deuteronômio, Números, Levítico e Números, você vai ver diversas leis, diversas instituições. E assim, o cuidado de Deus era tão grande com aquele povo que até na hora de fazer as necessidades principais existia uma lei para isso. O povo estava no meio do deserto. Então, é muito interessante ver isso se eu não me engano, na lei de Levítico. Se você estava com vontade de ir no banheiro, não tinha banheiro, não podia deixar ali a amostra. Você tinha que ter uma estaca com você, fazer um buraquinho, fazer sua necessidade, enterrar e depois seguir seu caminho, escondido. Deus, ele se preocupava até com isso. Por quê? Imagina uma nação andando no deserto, não tendo saneamento. Deus se preocupava com todos os detalhes. Se você for analisar a lei, né, de Moisés, a lei, né, da Bíblia, do Velho Testamento, você vai ver o cuidado que Deus tinha, o cuidado que Deus zelava pelo seu povo. Já o Novo Testamento, ele concretiza a vinda do Messias, nos apontando o dia em que a igreja irá se encontrar com o Senhor Jesus vitorioso e ressurreto. Tudo isso, tanto os crentes no Velho Testamento como no Novo Testamento, criam nisso através da fé. A gente, hoje em dia, a gente crê no quê? Na volta do Senhor, no arrebatamento da igreja. Eles lá no Velho Testamento, eles criam em quem? Era na vinda do Messias, na vinda do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus, ela não se divide, ela é uma só, em contextos diferentes, em situações diferentes. Por que que não se deve levar em conta os sacrifícios do Velho Testamento? Porque agora nós temos o sacrifício único, que foi Jesus Cristo, que morreu por nós uma vez e que ressuscitou, que está aos céus. Então não há necessidade mais de sacrifícios. É aí que tem muitas igrejas que voltam ao tabernáculo. Aí tem o tabernáculo, o desenho do tabernáculo de Israel, né? O desenho da arca de Israel, né? Só que a arca de Israel hoje somos nós. O Espírito Santo de Deus atua sobre toda a carne. Ela não, antigamente, no tempo do Velho Testamento, como Jesus Cristo não tinha morrido por nós, os sacrifícios de animais eram imperfeitos. Então, eram-se feitos os sacrifícios para que pudesse ter perdão dos seus pecados. Hoje em dia, não. Tinha que ser uma vez por ano, né, no templo, para apresentar seus sacrifícios. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu e você podemos estar diante da presença de Deus. E se de alguma forma nós pecarmos e a gente, né, tiver consciência do nosso pecado, a gente se coloca aos pés do Senhor, pede perdão e Deus trabalha em nós para que nós não voltemos a errar de novo. Então, nós estamos vivendo outros tempos. Não são mais os tempos de sacrifícios, não são mais os tempos de sacrifícios de animais, né? E muitas coisas que aconteciam lá no Velho Testamento, que hoje em dia não tem necessidade mais de acontecer. Guardar o sábado, por exemplo, né? Que algumas igrejas, tem uma denominação que guarda o sábado, não tem necessidade mais, porque hoje nós precisamos guardar todos os nossos dias, consagrar todos os nossos dias, orar sem cessar, é o que a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento. Então, o contexto daquela época serviu para que hoje nós tivéssemos uma vida diferente, uma vida de comunhão com o Senhor. É isso que a palavra de Deus fala, é isso que esse estudo nos fala, né? 1.3. A fé consiste em aceitar o plano e o método de Deus. O que foi o método de Deus para nossa salvação? Qual foi o método de Deus para a nossa salvação?
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. Que versículo lindo. Na nossa salvação, podemos perceber a presença de 3 elementos: a graça de Deus e a obra expiatória de Cristo. A nossa fé incluir, né, são 3 elementos: a graça de Deus, a obra expiatória de Cristo e a nossa fé. E ainda poderemos incluir um 4º elemento: o conhecimento da palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não vou conhecer a obra expiatória de Cristo, eu não vou ter fé, que a palavra de Deus diz que pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, é que a nossa fé é fortalecida, né? E a obra expiatória, a graça de Deus, a obra expiatória de Cristo, a nossa fé. E o 4º elemento é o conhecimento da palavra de Deus, que nos conduz a tudo isso, né? Se a gente sabe que precisamos orar, é por quê? Porque nós lemos na palavra de Deus. Que a gente sabe que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque a gente leu na palavra de Deus. Se a gente sabe que não precisa guardar o sábado, é porque a gente leu na palavra de Deus que foi o tempo de se guardar o sábado, e hoje em dia é o tempo da gente guardar todos os dias. Os nossos dias não são dias bons, né? Cada minuto, cada segundo, cada instante é uma surpresa para cada um de nós, com essas dificuldades que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos deixou registrada a história da presença de Deus na Terra, Antigo Testamento, a presença do Senhor Jesus Cristo entre nós e a experiência de irmãos e irmãs que vivenciaram todo o exemplo de seguir a Cristo e a garantia de que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. As obras acompanham a salvação. Aqui eu vou ler na revista na página 29. As obras são fruto da salvação e não a antecedem. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Notemos, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. Pedro expõe a mesma doutrina, mostrando qual é a finalidade da igreja. 1 de Pedro 2:9. Vamos dar uma olhadinha lá. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, deixa eu me achar aqui. Não se chega à fé por meio de obras. As obras nascem da fé. É aquilo que eu falei anteriormente. Flui naturalmente, não precisa ser nada imposto. Ou você é uma pessoa convertida no Senhor Jesus e coloca isso em prática, ou você é uma pessoa convertida no Senhor Jesus, mas que ainda não entendeu a comunhão com Deus. Porque só você tendo comunhão com Deus é que você consegue ter boas obras. Se você não consegue manter a comunhão com Deus, mesmo que você tenha aceitado Jesus, você não vai conseguir. Você ainda não entendeu. Você teve aquele momento de emoção que você aceitou o Senhor como Salvador, e eu digo que é um dos momentos, para mim, eu não sei se para vocês, mas para mim foi mais difícil da minha vida, porque a gente tem nossos prazeres da carne, né? Nossa vida, e a gente vai ter que colocar nossa vida diante de Deus, né? E viver de uma outra forma. Então, isso não é fácil para ninguém, né? Mas aí, através da palavra de Deus, é que você vai tomando consciência do que você precisa ser e pedindo a Deus, né, para Deus te ajudar naquilo que precisa ser mudado. Não é difícil.
Aqui, o mandamento de Jesus. A lei mosaica foi mal interpretada pelos judeus. Eles obedeciam ao aspecto formal dos mandamentos. Aqui eu estou reiterando de novo a questão da lei e da graça. Eles obedeciam ao aspecto formal dos mandamentos para se julgarem em paz com Deus, plenamente justificado pela obediência à letra da lei. Em Êxodo 26, vamos dar uma olhadinha lá, para vocês verem que a Bíblia ela não difere em nada. O que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito no Novo Testamento. A gente estuda lá em pedagogia que a Bíblia ela mesma se explica. Né? Êxodo 20. Versículo 6 diz: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui fala do amor de Deus para com aqueles que são fiéis para com Ele. O amor de Deus, nesse versículo, é bem claro. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gostaria de ler também Deuteronômio 6, 5. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Era para ter marcado aqui, mas o Deuteronômio 6. Para não ter que demorar muito. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda. Então, isso aqui, no Velho Testamento, Deus falava para o povo, né? E o amor de Deus aqui nesse versículo é bem claro. O amor ao próximo também. Quem ama o próximo não vai desobedecer seus pais, não vai matar o próximo, não vai adulterar o cônjuge, não vai furtar, não vai dizer falso testemunho, não vai cobiçar o que o próximo tem. Jesus explica isso em Mateus 22, 37. Vamos lá ver em Mateus. A mesma coisa que Deus fala através de Moisés aqui, Jesus reitera aqui. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que eu estou reiterando isso, gente? Para poder enfatizar a importância do Velho Testamento. O Velho Testamento não foi uma parte da Bíblia que, com o nascimento, ressurreição e morte e ressurreição do Senhor Jesus, foi arrancado. Não, ela é válida. Ela demonstra o amor supremo que Deus tem pela humanidade. Né? A deficiência da lei se resume nos sacrifícios de animais. Porque não é a deficiência da lei em si, mas os animais, eles não podem fazer... como é que eu vou explicar? Os animais, eles são animais, eles morrem, eles sentem dor, eles não podem interceder por nós. Jesus não. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e intercede por nós. E prepara a igreja, né? Prepara o lugarzinho para quando a igreja for arrebatada, estarmos junto com ele. Então, o problema todo da lei é essa, só essa questão, a questão dos sacrifícios de animais, que eram ineficazes.
E esses mesmos sacrifícios que a maioria do povo confiava. Errava, pecava, pegava o animal uma vez por ano, levava ao sacerdote, era sacrificado, o indivíduo retornava ao seu lar e no ano seguinte tudo se repetia novamente. A comodidade de errar era notória. Então, eles não se arrependiam profundamente dos seus erros. Eles jogavam toda a culpa, todo o erro no animalzinho, o animalzinho assumia aquela culpa e eles voltavam e não havia mudança de vida, muitas vezes. Mas Jesus veio para mudar tudo isso. Enviou seu Santo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e faz atuar sua graça sobre nós. O judeu pecava quando transgredia a letra da lei. Quanto a nós, todas as vezes que formos infiéis às nossas relações de amor, amor para com Deus e o próximo, pois nessas duas coisas se resume toda a lei espiritual, aí estamos pecando. 1 Coríntios 13, vamos dar uma olhadinha lá. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, vocês falam, tá, gente? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Jesus, no livro de Mateus, faz observância dos mandamentos e seus ensinamentos pelos escribas e fariseus, e o que realmente, de fato, deveria ser. No versículo 43, aqui eu esqueci de anotar a referência. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse versículo se acha em Levítico 19, 18 e diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amarás o Senhor teu Deus, amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, já no Novo Testamento, a hipocrisia dos fariseus era tanta que eles começaram a deturpar a palavra de Deus. Jesus ele começa falando assim: ouvistes o que foi dito. Por quê? Porque os escribas falavam o que estava, o que eles queriam que o povo disse. Só que o povo não tinha a palavra de Deus para poder observar. E Jesus estava alertando em relação a isso. A Tânia quer falar alguma coisa? Quando você estava lendo aí, eu não tenho a revista, né? Eu dei a lição porque a Elaine fotografou e me enviou a lição passada. Mas você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, quando fala de lei e graça, né, elas não se confundem, ao contrário, né? E Jesus convergiu a lei, ele veio para cumprir a lei, né? Ele disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Então, nele, né, foi manifesta esse cumprimento da lei. E quando ele reformula a lei, é esse texto que você está lendo aí, de Mateus 5, 6 e 7. É o Sermão do Monte, né? Quando ele diz assim, eu esqueci a referência. Eu achei muito interessante, Sônia. Cortando um pouquinho o que você está falando, eu achei muito interessante, porque os escribas já estavam deturpando mesmo. Sim. A deturpação estava feia. Vamos ver lá em Mateus, né? Mateus 5. Quando ele diz, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, né? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração.
Ouviste o que foi dito? Então, quando ele diz, ouviste o que foi dito, é que eles já conheciam a lei, eles sabiam a lei, não é? Mesmo deturpada pelos escribas, mas eles conheciam a lei. Mas ele fala, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, ele está dizendo, ó, a lei não é isso só que vocês têm escrito aí, não. Vai além, né? Vai para a graça agora. Né? Está caminhando para a graça, né? Que é esse favor imerecido. Saquei? Tá, versículo 38 e 39, né? Mateus 5, que me chamou a atenção muito sério foi esse versículo aqui. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Uhum. Então, ele se baseava nisso para ter a guerra de, não, porque eu tenho que, ele pisou no meu pé, eu tenho que pisar, se ele furou meu olho, eu tenho que... Sim, era a lei, estava certo. É. Lá na lei, que Jesus, a referência que Jesus estava explicando esse versículo, aí fala aqui, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, a Sim. qualquer passo direita, volta ele tem a outra. Aí, aqui, que eu citei Levítico 19, 18. Vamos dar uma olhadinha 19, 18 e ver o que realmente estava acontecendo, se realmente os fariseus estavam ensinando certo. Que a questão toda, Sônia, é justamente essa confusão de lei e graça. Não porque isso, não porque... Entendeu? E isso traz uma confusão na mente do povo. E naquela época que foi a lição, eles estavam saindo do catolicismo, já tinha sido feita a forma, e eles estavam instituindo a religião evangélica no Brasil. E eles estavam com a religião católica, que era justamente o que era a religião católica, dogmas, cheio de doutrinas. Peraí, Fausta, não entendi lá atrás. O que você disse é que picotou aqui, eu não entendi. A ligar fez. Eu vou fechar meu microfone para te ouvir melhor, depois eu falo. Tá, Levítico 19. Vamos ver aqui, Levítico 19, 18. Fala assim, né? Do olho por olho e dente por dente, né? Aqui no versículo 19 fala assim, Levítico 19, 18. O teu próximo, e por causa dele não darás sobre si o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, Sônia, tem a deturpação da lei. Os escribas e fariseus, além de impor a lei, eles colocavam a lei a seu jeito. A coisa era séria. Por isso que Jesus vem em Mateus e volta falando novamente. Né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso eram os escribas e fariseus que estavam falando. Não era a lei, não. Porque a lei, ela fala isso aqui, que eu acabei de ler. Entendeu? Em Levítico, né? Levítico 19, 18. Amar o teu irmão, não retribuir com o mal. Então, Jesus aqui está lembrando de como que era a lei. É muito mais além do que a lei. Sim. Simplesmente estava pegando aqueles vícios todos que os escribas estavam escravizando o povo, mostrando, não, a verdade é essa aqui. A palavra de Deus é aqui, né? Não estou falando, não. E não é muito diferente de hoje, Sônia. Quantas deturpações tem da palavra de Deus? Sim, mas quando está se referindo aí à lei, né? Levítico é como se fosse a constituição deles. Levítico é o livro da lei, né? Toda a legalização do povo estava aí em Levítico, está certinho, é isso mesmo. Né? Mas não, a lei não tira o amor. Né? A lei não exclui o amor, mas a lei de Levítico é uma lei muito mais, como vou dizer, severa nas suas ações.
né? Porque tinha que normatizar ali o povo, tinha que dar uma ordem, uma normativa, tinha que dar um direcionamento para o povo. Então, foi que a lei de Levítico foi dada. Claro que os escribas e fariseus fizeram isso, como você está falando aí, deturparam a lei em muitos pontos, né? Colocaram a seu bel prazer, porque Jesus mesmo diz: vocês escoam um mosquito e engolem um camelo, né? Falando para escribas e fariseus, ele dizia isso: vocês engolem um, excluem um e engole outro, né? Então, o que vocês fazem? Vocês estão colocando um peso tão grande sobre o povo que o povo não consegue carregar. Por isso que quando termina Mateus 7, fala bem assim, eles saíram dali admirados da doutrina de Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade. Ou seja, ele estava colocando uma coisa que era tão leve e, ao mesmo tempo, tão responsável, mas que dava para você levar. Você consegue conduzir sua vida dentro daquilo que Jesus está falando. E dentro das leis que os escribas e fariseus impunham para eles já não conseguiam mais fazer esse percurso, né? Já estava pesado demais. Por isso que em outros textos ele fala: levai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque meu jugo é suave, é leve, né? Jesus vem dizendo isso. É assim, Pode falar, falta para fechar meu microfone, senão eu falo muito. Então, Soninha, é para todas. A questão aqui que eu levantei sobre a lei e a graça, a lei ela foi necessária. As normas para o povo de Israel, naquele momento, foram necessárias, entendeu? Sendo que a gente precisa lembrar que o Espírito de Deus não agia sobre o homem de forma contínua. Por isso que a lei era pesada. O Espírito de Deus, hoje, que nos convence, que abre o nosso entendimento ao ler a palavra de Deus, na época de Jesus, por que Jesus teve tanta, né? Ele falava e as pessoas não entendiam. Porque não tinha atuação do Espírito Santo de Deus. O pecado do homem criou a barreira entre o homem e Deus. A nossa responsabilidade hoje, ela é maior, porque nós temos acesso livre à presença de Deus, gente. Tinha a lei, tinha a forma que era exercida, tiveram os escribas que deturparam e fariseus, e teve Jesus que colocou os pontos, vamos dizer assim. Entendeu? Mas a lei, é interessante a gente estudar para a gente perceber como o amor de Deus era grande em ensinar tudo, porque é como Sônia falou, estávamos diante de uma nação. Tinha a nação que foi acostumada, doutrinada com a lei de Hammurabi na época do Egito. Existe essa lei de Hammurabi lá, registrada, entendeu? E, de acordo em muita coisa, foi escrita porque o povo estava acostumado a viver daquela forma. E até nisso Deus, né, foi compassivo. Da realidade deles, o momento deles. O nosso momento não é o momento de observar a lei de Moisés. O nosso momento é de observar a palavra de Deus por um todo. Por que aquilo aconteceu de uma forma e por que hoje é diferente? E nós temos livre acesso. O povo antigamente não tinha livre acesso, mas eles eram salvos pela fé. Hoje a gente não vê Deus. O povo naquela época via Deus. A coluna de fogo durante o dia, olha que coisa maravilhosa. A coluna de fogo à noite, que conduzia o povo de Israel pelo deserto, e a nuvem de poeira, de fumaça, durante o dia. Hoje nós não vemos nada disso, gente. Eles viam. Eles ficaram aterrorizados com a visão do monte. Quando Moisés foi ordenado por Deus para subir ao monte, para receber as tábuas da lei. E o espetáculo era tão aterrorizador que eles pediram: não queremos. Nós vamos ser consumidos.
Eles viram, a gente não vê, mas a gente sente os efeitos da graça de Deus na nossa vida. A diferença toda está nessa questão toda. Eu, sinceramente, é uma questão que durante anos, foram dúvidas que me permearam durante anos, e agora eu não tenho mais. A Bíblia era como um todo. Mas só que a Bíblia ela não é para ser cumprida na caducidade da letra, não. Você precisa ter comunhão com Deus para entender a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus conforme Deus quer. A bagunça que hoje tem em termos de lei e graça, e que eu posso fazer tudo que é errado porque eu já sou salvo, entendeu? Tudo isso nos são desafios. Ou a gente crê de uma forma, ou a gente crê em outra. Se eu creio, para mim é mais fácil eu crer na palavra de Deus como um todo, porque aí me tira um peso. Foi um tempo que o povo viveu, que o povo precisou viver, que o povo precisou obedecer, e que hoje, né? Eu tenho um outro professor meu, que eu amo muito ele, o Jorge Alexandre, que ele fala assim, gente, o dízimo é 10%? O dízimo não é 10%, não. Você acha que só você dizimar 10% do seu salário já é o suficiente? Não. Ele fala que o dízimo dele é 100%. Que se chegar uma pessoa precisando de uma cesta básica que ele tiver, ele dá. Se precisar de uma outra necessidade, ele está ali atento. Então, é muito mais amplo do que a gente ficar meramente resumido só no que está escrito, não. A palavra de Deus diz orar sem cessar. Interceder uns pelos outros. É comunhão constante. Gente, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Hoje em dia, eu falei no estudo anterior, a gente não tem, atualmente, o pastor para elucidar muitas dúvidas. Isso vai ser você e Deus, e nós aqui na medida do possível. Porque nós também... Olha quantas pessoas precisariam estar ouvindo, entendendo, e não estão, porque não têm acesso à internet. Então, nós somos privilegiados que nós temos acesso à internet. Mas tem muitas pessoas que não têm um celular que é compatível para poder se ver um vídeo. Então, a coisa está muito difícil. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. E precisamos entender a palavra de Deus como um todo. O Velho Testamento foi necessário, as leis foram necessárias. O Novo Testamento é necessário. Toda a palavra de Deus é necessária. Né? Aqui, no ponto 2a. A obediência dos crentes é o testemunho visível da invisível graça de Deus que nos salvou. Em Efésios, já ouvimos Paulo ensinando que Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Já aprendemos também, em lição anterior, que sendo nós varas, Deus limpa os que dão fruto para que deem mais fruto, mas corta e lança fora os que estão secos e infrutíferos. Jesus, em outro passo, nos diz que ele nos enviou para que demos muitos frutos e nossos frutos permaneçam, em João 15,16. Tiago, na discussão sobre a fé, diz que a fé sem obras é morta e em si mesmo, isto é, que a fé, para ser genuína e verdadeira, se evidencia pelas obras que apresentam. Está lá registrado em Tiago 2, 17 e 18. Vamos dar uma olhadinha lá. Vou ler do versículo 14, tá? Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Por que a gente precisa entender o Novo e o Velho Testamento? Para a gente não cair nesse erro.
A questão toda é essa. Eu sou salva, sou em consciência da minha salvação, e por ter consciência da minha salvação, eu vou ter frutos. Eu não vou ter dúvida na minha salvação, porque eu percebo no meu dia a dia a presença de Deus. Se não está acontecendo isso na vida do irmão ou da irmã, a gente precisa parar e pensar: o que eu estou fazendo de errado que Deus não está na minha vida? Porque o pecado, assim como o pecado no Velho Testamento separou o homem de Deus, o mesmo pecado continua nos separando. E a gente não pode cair no erro de pensar que somos salvos. Sim, somos salvos. Temos certeza da salvação? Sim, temos certeza da salvação. Produzimos frutos? Sim. Se a gente não está nesse processo, a gente precisa entrar nesse processo. Porque o tempo está se abreviando. A oportunidade de falar da palavra de Deus daqui para frente vai ser muito mais difícil. As igrejas estão fechadas. Todas elas. Algumas estão funcionando, porque elas acham que o ser humano é imune à doença. E esse ser humano aqui não é imune à doença. Nunca foi. Porque esse ser humano aqui nasceu, cresceu e vai morrer um dia. Eu não sou para semente, ninguém é para semente. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Nosso corpo vai ressuscitar no dia que ele vier. Agora, fora disso, todos vamos morrer. É fato. Então, eu não posso viver minha vida como se indiferente totalmente à presença de Deus, mesmo dentro da igreja. Porque esse erro, os irmãos lá do Velho Testamento, eles caíram nesse erro. Por isso que Jesus veio e resgatou. E deu a palavra de Deus, deu o testemunho dele, deu o testemunho dos apóstolos, e deu o testemunho de vários irmãos, e nos deu o livro de Apocalipse, que nos ensina que ele vai voltar e nos resgatar. Então, a nossa responsabilidade, eu creio que a nossa responsabilidade hoje, ela é muito maior do que aqueles irmãos tiveram, porque hoje eu tenho a presença de Deus na minha vida, no meu coração, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim. Nós somos tabernáculos vivos, sacerdote real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Mas não é para sair decretando nada, nem ordenando nada, porque isso pertence a Deus. Nós somos mortais, nós somos pecadores. E pecamos, sim, para nos arrependermos e nos colocarmos diante de Deus. O perigo todo, no Novo Testamento, tem algumas partes que o apóstolo Paulo fala, que dependendo do nosso pecado, nós estamos crucificando o Senhor novamente. Então, isso é sério. É disso. Quando eu falei lá com Sônia a respeito do Calley, quando foi escrito esse artigo, Calley estava de luta contra a Igreja Católica. Quantas ordenanças naquela época eles tinham? Salvação, né? Comprando indulgências, né? Você só era salvo se você comprasse indulgência, se você não pagasse para a sua salvação, você não era salvo. Inúmeros rituais, inúmeras situações, só os reis, o rei e a igreja eram uma coisa só. O rei era Deus na terra. Olha com que o Robert Calley lutava naquela época, naquele momento, contra a soberania dos reis. Os reis e o Papa eram um conjunto. Inclusive, o Papa, na época, deu autoridade para os reis até de receber o dízimo. Então, a situação naquela época era conflitante também da mesma forma. Por isso que eu citei lá a questão da Igreja Católica e por isso que esse artigo foi escrito aqui. Por causa do problema que eles tiveram, que eles estavam tendo. As pessoas católicas estavam se convertendo e tinham inúmeras questões erradas que precisavam ser corrigidas. Salvação nos santos, que os santos intercediam. Não era isso que a palavra de Deus nos ensina, que a salvação vem do Senhor Jesus. Então, são N questões que naquela época estavam e que hoje ainda permeiam, porque hoje nós temos o catolicismo, nós temos inúmeras religiões e nós temos inúmeros berços da igreja evangélica. A igreja evangélica se subdividiu muito. E precisamos estar atentos no que a gente está crendo, para a gente não crer de forma errada, para a gente não ser negligente. A palavra de Deus nos fala, nos convida a estudar a palavra de Deus, não ser negligente.
com a palavra de Deus, que é para a gente não cair nesses erros, né? Então, gente, crer é aceitar o plano e o método de Deus quanto à nossa salvação, renunciando aos métodos que para isso poderíamos ter. É o que está escrito aqui no finalzinho da página 29. No ponto 3, o mandamento de Jesus. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus baseiam-se em princípios diferentes dos mandamentos da lei. Está na página 20, lá no finalzinho. Esta não consultava os sentimentos nem a vontade daquele que observavam. Impunham-lhe obrigações, e por isso o povo judeu, mal interpretando o sentido real do código mosaico, que existia o sentido, se limitou a obedecer ao aspecto formal dos mandamentos para se julgar em paz com Deus, plenamente justificado pela obediência à letra da lei. Então, isso tudo aqui já resume tudo que eu já expliquei, tá? A acomodação do povo em continuar errando. Infelizmente, a gente está vivendo isso nos nossos dias. Porque Deus perdoa. Porque Deus perdoa. Tudo bem, mas e seu testemunho diante dos homens? Como fica? A sua autoridade de falar da palavra de Deus para seu irmão, como fica? É muito. Esses dias eu tive uma colega de trabalho que perdeu o pai. Ela é evangélica, mas ela é daquela evangélica que não frequenta igreja. E eu comuniquei a ela que meu pai tinha falecido. E ela falou assim: seu pai era convertido? Eu disse assim: para a honra e glória do Senhor, sim. Ela disse assim: olha, Fausto, eu estou vivendo aqui um tormento, porque meu pai não era convertido. Ele não era crente, ele rejeitava qualquer palavra que fosse de Deus, e ele morreu. Então ela sabia que o lugar dele, infelizmente, não estava num lugar bom. Isso é sofrimento. Você poder falar da palavra de Deus, você ter essa tarefa de falar da palavra de Deus, você ter a tarefa de dar o testemunho e você não dá por negligência. Você não dá porque você acha que está tudo bem. Não, gente. A gente precisa acordar. Aqui fala: mas os mandamentos de Jesus são diferentes. Não consiste de ordens legalistas com expressão ilimitada à letra que se revelam. São testemunhados e reconhecidos espiritualmente nas relações de nosso amor para com Ele, nos limites da comunhão com que Ele mantemos. A base dos mandamentos judaicos estava na lei. A base dos mandamentos cristãos está no amor. Sendo que até a base dos mandamentos judaicos tinha amor também. Só que eles, na época, eles não conseguiram fazer isso. Era pesado demais. Além do peso, ainda tinha a deturpação da palavra de Deus. O judeu pecava quando transgredia a letra da lei. Quanto a nós, todas as vezes que formos infiéis às nossas relações de amor, amor para com Deus e para com o próximo, pois nessas duas coisas se resume toda a lei espiritual. Aí estamos pecando. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo mostra, de maneira maravilhosa, que sem amor o homem é nada, e é nada que faz tem algum sentido. A gente já leu 1 Coríntios 13. Suas palavras se harmonizam plenamente com o mandamento de Jesus. Aqui algumas lições práticas. Primeiro, nossas relações pessoais com Deus é que determinam o verdadeiro valor de nossas obras. Pense nisso. 2. As obras da fé são testemunho da vitalidade da fé, pois que essa, sem as obras, é morta em si mesma. 3. O amor é o cumprimento da lei. Quem não ama ainda não conhece a Deus. E quem achar que amar é fácil, não é fácil, não. Amar não é fácil, não, gente. Amar a quem está te apunhalando, não é fácil, não. Amar quem é o ladrão que te rouba, é fácil. Amar ao gestor público que está tirando do seu salário, é fácil. Amar ao gestor público que faz um monte de coisa errada, é fácil. É desse amor que a Bíblia está falando. Então, é desse amor que nós precisamos buscar para poder amar e poder entender cada situação que acontece à nossa volta.
Então, tem alguma pergunta, alguma dúvida que alguém queira fazer? Porque a gente já chegou no final. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, pode concluir, fique à vontade. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar nesse momento, antes da gente terminar. Fábio, eu vou falar com você depois. Tá bom. Fausta, quando você fala aí do amor, né? O que a Bíblia fala é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente entende essa relação, a gente tem a possibilidade não só de não pecar, né, tanto, né, não pecar tanto, mas também a gente tem essa possibilidade de estar fazendo com que a nossa fé seja viva. Porque se você entende que as obras é só obra, não, a obra é produto da fé, como diz Tiago, né? A obra é produto da fé. Mas você só tem fé a partir do momento que você ama a Deus. E quando você ama a Deus, você ama ao próximo. Não tem como fazer diferente disso. É por aí. Então, fica mais fácil, não é, né, Sônia? Humanamente falando. Não é fácil. Pastor Leônidas não diz que não é fácil, não. Pastor Leônidas diz sempre que dá trabalho. Não é assim que ele fala? Dá trabalho, irmãos, dá trabalho. É assim mesmo, dá trabalho. É assim, Deus vai trabalhar. É aquilo que a gente falou desde o começo, né, Sônia? E a gente reconhece, coloca diante de Deus e Deus atua. E Deus vai trabalhando na vida de cada um de maneira individual, né? Não é de maneira individual. Você que precisa ir a Deus reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso amar Deus para ter fé. É um ponto. Eu preciso reconhecer e amar ao próximo parte. Isso é com você e Deus. Né? Nós não somos juízes de ninguém para ninguém. Eu só estou dizendo que a coisa, assim como no Velho Testamento era difícil, no Novo Testamento também. E nós somos seres humanos. O mesmo ser humano lá no Antigo Testamento é o mesmo ser humano de hoje, com todas as dificuldades, com todas as carências. Né? Muitas vezes a gente coloca a palavra de Deus e coloca as coisas de uma forma inatingível. Elas não são inatingíveis, elas são atingíveis. Desde o momento que você reconhece a questão e desde o momento que você se coloca diante de Deus. Então fica essa reflexão aí no coração de cada uma, que a gente se coloque diante de Deus e veja quais as deficiências e tente consertar na medida do possível, porque, como o estudo diz, é pela graça. É a graça de Deus atuando em nós, nos regenerando, nos transformando dia a dia, um processo. E crendo na salvação, desde o momento que você deu o primeiro passo. Ah, mas minha vida está toda errada. É tempo de se consertar, porque o erro persegue. Nós somos errados, nós somos seres humanos, nós somos carnais. A palavra de Deus diz que há a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Então, que haja essa reflexão nos nossos corações para que consigamos buscar diante de Deus. E assim, Deus nos ama. Reconhecer isso já é o primeiro passo. Deus me ama, Deus me ama. Ter essa consciência de que Deus te ama e que Deus está conosco. Isso já é o grande passo para a gente entender, né? E assim, é um caminho mesmo. Cada um vai trilhar o seu caminho. Cada um vai ter sua forma de caminhar com Deus. Cada um vai ter seu jeito com Deus. E assim, conforme eu estava falando, flui de dentro da gente. É natural. Não é nada imposto. Não é nada falso. Não. Isso é naturalmente. Tá bom, irmãos? Então, acho que, bom, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, né, para a gente estar encerrando. O Fausta,
Oi. Fausta, tem um versículo que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, isso é tremendo, porque desde o momento que você, né, e você sabe que a palavra de Deus nos mostra isso, Jesus viveu todas essas coisas que nos têm sido ensinado. Então, cabe a nós, né, seguir os passos de Jesus. É muito difícil, mas, como diz o pastor Leandro, dá trabalho, né? Só que, assim, a minha forma de pensar, ninguém é igual a ninguém, somos diferentes, mas nós cremos no mesmo Deus, que é o único e soberano. Então, a nossa meta, o nosso pensamento, ele tem que, no final das contas, igualar. Nós somos um em Cristo Jesus. Exato. Né? Então, lá no passado, né, eles erraram, e hoje nós também erramos. Exatamente. Mas você vê, Jesus Cristo morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós. Então, não tem como dar errado se nós fizermos as coisas como Jesus nos ensina a fazermos. Exatamente. Agora, se não for por amor, você leu, podemos fazer qualquer coisa, se não for por amor, não vai dar certo. Nós precisamos, quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, gente, isso é muito difícil. Mas olha, quando você consegue amar alguém que te espizinha, que te quer botar para baixo, que quer te derrubar, é a coisa mais maravilhosa que pode existir na vida do crente. É porque você vai vendo o poder de Deus atuando na sua vida. É isso. É isso. Então, a lei, né, está no Antigo Testamento, mas a lei e a graça precisam andar juntas. Tem que andar junto, não pode, porque o Velho Testamento passou. Sim. Não. Entendeu? Eu não sei se eu estou me expressando direitinho. Depois a professora, a pastora me corrige, Fabinho, até você mesma. Mas, olha, eu estou com as minhas mãos geladas, porque é uma coisa esclarecedora. E se você não buscar, você não vai conseguir entender. E você precisa passar o que está escrito na palavra. Não é o que sai de mim, não. É o que está escrito na palavra de Deus. Não é verdade? Isso mesmo. A essência, resumindo tudo, eu queria passar, honra e glória do Senhor, você conseguiu entender. As demais também tenham conseguido entender que a Bíblia, Sônia, a Bíblia, eu preciso ler o Velho Testamento e entender como Deus agiu naquela época, naquela situação. O povo, o contexto do povo, em que contexto que o povo vivia. E o Novo Testamento tem o contexto deles, a história deles, a igreja renascendo, todo então, se a gente for pegar a igreja do Novo Testamento em comparação, está muito longe. Há profecias no Velho Testamento e há textos, né, bíblicos lá no Velho Testamento, relatos da história do povo judeu que parece que são exatamente os nossos dias. Não há diferença. Você pega Ageu, você pega Malaquias, parece que você está vivendo agora. Exatamente o contexto que a gente está vivendo. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, sempre. Sempre. Uma página do Velho Testamento para alguém que nunca leu a Bíblia, ela é capaz de converter a pessoa, aquela página, que não fala nem de Jesus, mas as pessoas são capazes de se converter por aquela página, porque o Espírito de Deus é que faz esse convencimento. Amém. Não é? Quando você mencionou aí, acho que é o texto da lição que diz, né? Eu não tenho a lição, mas diz bem assim, a coluna de fogo estava de dia, e a nuvem de dia, e a coluna de fogo à noite, é símbolo de quê? Do Espírito Santo, que agora habita em nós. Né? Então, tudo se complementa na palavra de Deus, é perfeita. É perfeito.
Davi, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É Né? verdade. Aqui, Davi está os cegos. que voltar aos princípios da lei de Moisés. Nada. É aquilo que eu expliquei. A lei de Moisés, ela teve um contexto, ela teve o porquê dela acontecer, e hoje nós temos o Novo Testamento, o Velho Testamento, que mostrou o amor de Deus o tempo todo pelo povo de Israel, e hoje o amor de Deus que Deus demonstrou através do Filho dele, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ordenou para que os discípulos pregassem a toda criatura e esperando a volta do Senhor Jesus. Que coisa curiosa isso. E a missão do amar, que tinha também no Velho Testamento, a lição do amar, só que eles não tiveram a compreensão que hoje nós temos. Então, a palavra de Deus, a intenção da lição é exatamente essa. Você estudar a palavra de Deus, para você entender onde você está errando, né? A comunhão da igreja que nós estamos tendo, né? De conversar, de expor as opiniões, né? E de juntas chegarmos a uma conclusão única, isso também faz parte. Escola dominical é para isso, né? E assim, para a honra e glória do Senhor, cada uma vai aprendendo uma com a outra, orando uns pelos outros, para manter a nossa fé e a nossa comunhão com Deus e a igreja, e com os irmãos e com os vizinhos, parentes que precisam ouvir a palavra de Deus só, né? Porque a gente está aí com a morte ao lado, gente. A morte não entrou dentro da nossa casa, mas está ao lado. A gente se resguarda dentro de casa para não ter que morrer. Entendeu? Então isso é sério, sério, muito sério. Mas, ao mesmo tempo que é sério, Deus nos dá o caminho. Deus nos dá a esperança. Deus nos dá o alívio de que nós fazemos a nossa parte, mas Ele também faz a dele por nós. Já fez e ainda continua fazendo. Sempre. Que intercede por nós, ao Pai, é o Espírito Santo de Deus que fala. Quem nunca errou e não ficou com aquela vozinha, olha, não era para você fazer isso? Quem nunca passou por isso nessa vida? Aí você vai dizer que você tem a salvação porque você pecou? Não. Você tem seu Deus que fala com você o tempo todo. Isso já é a certeza que Deus está com a gente. Que coisa mais gostosa é essa, gente? Né? De ter um Deus que fala. De que ter um Deus que orienta. De que ter um Deus que usa quem Ele quer do jeito. Ok, não sei se mais alguém quer falar. Fausta, muito obrigado, tá, pela palavra. A Elaine falou que ela não ia poder participar, ela tinha um compromisso particular, bom, mas ela mandou lembranças a todas. E a próxima ela vai dizer quando que vai ser, porque eu não estou acompanhando essa questão da lição. Ela vai dizer quando vai ser. Queria agradecer a todos. Vou estar fazendo toda a gravação aqui, botando lá no YouTube, no canal da igreja. Tudo bem? Se alguém quer falar mais alguma coisa, queria agradecer a participação de todos. Fiquem todos na paz, tá bom? Se cuidem. Deixa eu só despedir da Soninha. Soninha, beijão no coração para ti. Saudade de você. Isso aí, gente. E todas, tá? Fiquem Tá com bom. Deus. Se cuidem todos. Vamos continuar crendo que Deus vai nos superar esse momento, tá bom? Paz. Tá bom. Beijo, queridos. Tchau. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Muito bom. Você.